Olá pessoal, bem-vindos ao canal de dicas e tutoriais da Isadora. Hoje, continuando as nossas aulas para iniciantes, eu vou trazer mais um tutorial do ArcGIS. Aula 4, adicionando imagens. Tanto aquelas imagens que você tem no seu computador, como algumas imagens online. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as novidades e deixa o seu like, tá legal? Agora que você já aprendeu a adicionar os seus shapefiles e consegue adicionar vários shapefiles no seu projeto, a gente vai aprender a adicionar as imagens. Para que eu uso as imagens, então? Tanto para ilustrar, para o meu mapa ficar mais bonito, para eu poder fazer um mapa com uma imagem de satélite de fundo, ou até mesmo se eu for fazer alguma interpretação, ou se eu for localizar pontos em cima de uma imagem, desenhar ruas, ou desenhar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, você pode adicionar tanto imagens que estão no seu computador, como imagens que estão na internet. Essas imagens todas a gente chama de arquivos raster, tá? Então são os arquivos matricial, diferente dos shapefiles, que são arquivos vetoriais, e você pode adicionar aqueles que você já tem salvo na memória e aqueles que estão na internet. Então vamos começar adicionando primeiro aqueles que eu tenho salvos na memória do meu computador. Eu vou lá em adicionar dados, igualzinho se fosse um shapefile. E aí você vai ver, então, lembra, o shapefile, ele tem essa carinha aqui, ele é verdinho, e tem de ponto, tem de linha e tem polígono. E o arquivo raster, ele tem essa cara aqui, então é um cubinho amarelo com vários quadradinhos representando o pixel das imagens, tá? Então eu vou adicionar aqui uma imagem Landsat que eu baixei do site do INPE. No site do INPE você consegue baixar as imagens Landsat de onde você quiser. Funciona como um carrinho de compras, né? Você vai adicionando no carrinho de compras e tal, e depois eles mandam um link para você baixar gratuitamente. Essa imagem que eu tenho aqui é antiga até, mas vamos usá-la, tá? Então eu baixei, eu tenho uma e vou adicionar uma outra aqui. Poderia ter adicionado as duas de uma vez, tá? Vamos lá, então. Essa daqui tá mais bonitinha. Olha lá, ela já vem georreferenciada, né? Óbvio que você pode ter imagens que não estão georreferenciadas e aí você vai ter que fazer isso. Essa parte eu ensino em outro tutorial. Mas no caso aqui, essas imagens Landsat que você baixa do site do INPE, ela já vem georreferenciada, ela já encaixa no local exato onde fica no território, né? Se você reparar aqui pelas coordenadas, ela já baixa direitinho no local. E como é que eu adiciono, então, se eu não quiser baixar ou não tiver as imagens da área que me interessa? Então, por exemplo, vamos lá naquela área lá do sítio do meu amigo Juninho, né? Onde eu fiz o meu levantamento e aí eu queria, então, algumas imagens desse local. Hoje em dia o ArcGIS disponibiliza aqui, você vai lá no adicionar dados, só que em vez de clicar direto no mais, você vai clicar na setinha que tem ao lado do sinal do mais, tá? E vai adicionar um mapa base, base map. E ele abre uma lista de opções. Então tem o Imagery e o Imagery with Labels. Eu não gosto desse com os rótulos porque eu acho que fica muito confuso, principalmente dependendo da escala que você usa. Então nós vamos adicionar só esse daqui, ó, Imagery. E dou um add, ele demora um pouquinho, porque a partir de agora você está usando uma imagem online, então vai depender da qualidade da internet da sua casa ou do seu escritório. No caso aqui, como eu dependo da Vivo em Cananéia, isso é péssimo, então demora bastante. Fica essa bolinha rodando eternamente. Bom, mas ela carrega lá a imagem. Essa imagem aqui, ela é de ótima resolução, inclusive. Você pode aproximar bastante, dar o zoom. Olha lá, é uma imagem de excelente resolução. Então, você consegue localizar aí o sítio do seu amigo, né? Consegue visualizar as casas direitinho. Pode, inclusive, aqui pela própria imagem, localizar muitas outras coisas além desses atrativos, por exemplo, que eu já tinha localizado. E ela vem do mundo inteiro, né? É um pacote. E aí, conforme você vai dando zoom, o próprio programa se encarrega aí de dar uma reduzida na resolução para que não fique muito carregado.
Então, dependendo do zoom que você tá, é um tipo de imagem que você vê. Dependendo do tipo de zoom, é outra imagem que você vai ver. Olha aqui, então, a Ilha do Cardoso, até que não tá demorando tanto. Também existe a possibilidade de você adicionar por aqui as imagens do Google. Eu vou fazer depois um outro tutorial mostrando como adicionar as imagens do Google, porque são vários passos aí, não é uma coisa tão simples, mas funciona muito bem. Então, lembre-se, você clica aqui e adiciona diretamente os arquivos raster que você tiver salvos no seu computador com este ícone, ou então você clica na setinha e pode adicionar um mapa base, e aí você escolhe os mapas base que o ArcGIS te traz, tá bom? Além das imagens que você já tem salvo no seu computador e das imagens do ArcGIS e das imagens do Google que você pode colocar, tem também muitos servidores de imagens na internet que você consegue colocar o serviço online diretamente. Então eu vou lá no Datagel, que é a infraestrutura de dados espaciais do estado de São Paulo, que tem vários dados ambientais, e tem muitas imagens aqui. Então, quando você vai na árvore lá do catálogo, você tem base imagem, e aí tem uma série de imagens, dependendo da região do seu interesse. Por exemplo, eu tenho aqui as ortofotos do estado de São Paulo, de 2010 e 2001, da Emplasa, que é o projeto Mapeia São Paulo. Então, como que eu consigo utilizar essas imagens aqui, direto lá no meu ArcGIS? Então, existe a opção de distribuição, que é via WMS. Você clica lá no ícone, no Identify. Então, esse é o tipo de arquivo que não está disponível para download, mas ele tem aqui uma opção de transferência que é via WMS. Então, como que você faz? Você vai selecionar, copia para colar lá no seu ArcGIS. Então, vamos lá no ArcGIS. Eu vou lá no Adicionar e vou clicar aqui, vou navegar na minha barra, né? Como se eu fosse procurar o meu shapefile, vou até o final e clico em GIS Servers. E aí eu adiciono, então, um serviço WMS, tá? Adicionar servidor WMS. E aí aqui eu colo aquele link que eu tinha colocado da Emplasa. Clico aqui em Get Layers, ele vai ler, aí a velha história, né? Depende da internet, então cada um vai demorar um tempinho, mas ele já identificou aqui, então, as minhas ortofotos de 2010, e eu dou um OK, e ele já entra aqui, eu adiciono lá o meu Map Service. Vou desabilitar essa daqui para a gente conseguir ver as imagens. Olha lá, ele demorou um pouquinho, mas abriu então aqui as imagens de 2010 da Emplasa. Isso é bem legal também, porque você pode fazer alguma comparação, por exemplo, com uma imagem mais atual. Então, por exemplo, dando um zoom aqui em Cananéia, eu consigo visualizar aqui, ó, a área do CDHU. Na foto de 2010 não tinha nada ainda. Quando eu coloco a imagem do ArcGIS Online, já dá para ver então o CDHU construído. Eu consigo fazer algumas comparações aí. Então, o Datagel, ele fornece essas imagens que estão lá no catálogo do Datagel, você consegue utilizar aqui via GeoServer, tá bom? É isso, pessoal. Então, hoje vocês aprenderam a adicionar imagens raster, tanto das que você tem no computador, como das que o ArcGIS disponibiliza, e também de servidores de mapa na internet, tá bom? Beijo!